Quando eu era garoto, né, criança mesmo, eu estudei numa escola no Rio de Janeiro chamada Colégio Estadual Gilberto Amaro. Esse colégio ele fica na frente do Clube Regatas Flamengo. Hoje parece que o nome é Jorge Pfister, uma coisa assim. Fica ali perto do Miguel Couto, né? Em frente tem uma pracinha, tem o Hospital Miguel Couto ali, tem o Flamengo e tinha o Gilberto Amaro. Nessa escola, eu estudei português, né? E a professora de português, ela nos fazia ler livros, né? A quem eu agradeço muito, né, essa professora, porque graças a ela, o meu poder de compreender as coisas hoje em dia é muito, muito bom, né? E nos livros que nós líamos, nós tínhamos que interpretar, nós tínhamos que descobrir a personalidade, né, os acertos e os erros dos personagens do livro. Né? Então, por exemplo, se eu li a Clarice, eu tinha que dizer qual era a característica da Clarice, se ela era invejosa, se ela era ciumenta, se ela era uma boa pessoa, se ela não era uma boa pessoa. Né? Então, se eu lesse Os Meninos da Rua Paula, eu tinha que fazer a mesma coisa com aqueles garotos lá das gangues, né? Da época, que a gente nem falava em gangue como se fala hoje, e nós tínhamos que dizer, né, levantávamos e dizíamos para a turma o que é que nós entendemos da personalidade daqueles caras ali, né, daqueles personagens, né, as características dos personagens. Então, isso aí para mim foi uma coisa maravilhosa, porque foi algo que eu aprendi na escola e que eu acabei trazendo para a minha vida pessoal, né? E quando eu me relaciono hoje com uma pessoa, eu tento entender como é essa pessoa, né? Bom, e aí por que é que eu tô trazendo isso para cá? Porque com esse momento político que a gente está vivendo, a gente percebe aí, falando um pouco da presidente Dilma, né? Que sofreu aí um impeachment, né, e foi deposta. Né? A presidente Dilma, por exemplo, uma das características que a levou à presidência da República foi o fato de se anular. Por quê? Porque o Lula, né, que me parece ser uma pessoa muito forte, um líder sob o ponto de vista negativo, né, um líder ruim, né, um líder do mal, usou toda a sua potencialidade de persuasão, né? Tudo que ele conseguiu com o povo brasileiro, principalmente a camada mais pobre, né? Ele usou para fazer com que a Dilma ganhasse a eleição. Então, na verdade, a Dilma nunca ganhou eleição nenhuma. Quem ganhou a eleição foi o Lula naquela época. Né? E aí a Dilma entrou no governo, ali sempre dominada pela eminência, né? Eminência parda, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que governou o país provavelmente por trás da cortina ali, no ouvido da presidente que acabou sendo deposta. E aí uma série de escândalos se sucederam até que, né, culminou aí com a prisão do Lula. E agora a gente tem uma outra pessoa com a mesmíssima característica, o mesmíssimo desenvolvimento, né, que aconteceu com a presidente Dilma. Né? Porque, na verdade, ninguém está votando no Haddad. O Haddad não está recebendo voto de ninguém. Quem está recebendo voto ainda, e das pessoas que ainda não compreenderam o momento que o Brasil está passando, das pessoas, alguns sabem exatamente do momento que o Brasil está passando, mas que querem levar vantagem, porque se o PT ganhar, provavelmente elas vão continuar, né, levando alguma vantagem sobre o povo brasileiro. Então essas pessoas ainda querem o PT no poder. Né? Mas fora isso, né, o Haddad, né, até por causa disso, por causa dessas pessoas que ainda querem, e por causa de alguns desavisados que não sabem exatamente o que está acontecendo com o país, o Haddad vem na sombra do Lula. Né? E aí mais uma Dilma Haddad acontecendo no Brasil.
Por quê? Porque o Haddad, tudo que ele fala em benefício do Lula, diz que vai trazer o Lula à presidência da República, né? Isso é uma coisa temerosa, porque uma vez que já aconteceu todos esses problemas por causa da figura do Lula, o cara concorre agora à presidência da República dizendo que vai trazer o Lula, né? E que volta e meia está com o presidente Lula, está se aconselhando com o presidente Lula. Ou seja, é mais uma pessoa que está teleguiada, né? Se nós votarmos no Haddad, nós estaremos votando em um teleguiado. Nós não estaremos votando em uma pessoa que tem força de caráter, né? que tem força o suficiente para brigar contra uma pessoa que fez tanto mal para o Brasil. Né? É o contrário, ele está ali elogiando o presidente, falando um montão de mentira, inclusive usando frases feitas que nunca na história desse país nós tivemos um presidente isso, um presidente aquilo. Olha, nós já tivemos sim, nós já tivemos presidentes muito bons aqui na história do Brasil. Tá legal? Inclusive nós tivemos um presidente que talvez tenha até se suicidado por causa da criação da Petrobras, porque o petróleo brasileiro era muito visado pelas empresas internacionais. Tá? E o Getúlio Vargas não queria. Ele dizia que o petróleo era nosso, ele queria o petróleo para o Brasil, né? E fez de tudo para fundar a Petrobras. Tá? E o Lula, pelo que eu saiba, não ajudou a Petrobras em absolutamente nada. Quando a Petrobras deveria dar um salto aí extremo com a descoberta do pré-sal, né? Ele fez uma falcatrua lá com Passadina, né? Que para mim é ele também. A Dilma não tinha força de caráter para fazer nada sozinha, né? Então fez essa falcatrua com Passadina e mexeu a beça nos cofres da Petrobras. Então, o Haddad, por favor, não venha dizer que o Lula foi o melhor presidente que nunca no Brasil tivemos, na história do Brasil. Assuma, Haddad. Vista a sua própria pele, né? Eu acho que isso aí faria muito bem para você. Tá? E provavelmente, se você fizer isso, sairá do PT. Porque com uma pessoa que demonstra ter um pouquinho de conhecimento, né? Não estou falando que demonstra ter caráter, não. Tá? Porque para defender o Lula como você está defendendo, não está parecendo muito caráter, não. Mas que conhecimento deve ter algum, né? Foi ministro aí da educação, deve ter sido filhinho de papai, estudou em bons colégios, deve ter algum conhecimento aí, Haddad. Então, não me parece ser uma afirmativa de caráter vir a dizer aqui, né, para aquele pessoal que tem pouca instrução, pessoal que depende de Bolsa Família, aí, dizer que o Lula foi o melhor presidente aí na história do Brasil. Tá? Então, pessoal, isso era o que eu gostaria de deixar aqui, né? Um pouco da personalidade, né, que a gente pode entender dos políticos com esse pouco tempo de eleição, porque a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece o camarada de muito tempo, a gente conhece quando eles começam a falar, né? Começam a falar por aí a gente começa a conhecê-los e nessa passagem efêmera que eles têm aí durante as eleições, dá para a gente analisar um pouquinho a cabeça e o conteúdo de alguns deles, né? Aí o conteúdo do Haddad me parece ser esse aí, me parece ser um conteúdo vazio, né? De Haddad, mas muito cheio de Lula. E eu falei aqui da Dilma, que já está fora, porque ambos se parecem muito, Dilma e Haddad. Né? A Dilma entrou por causa do nome do Lula, então conteúdo Dilma 0, conteúdo Lula eleição. Né? E agora é o da Haddad também. Conteúdo do Lula derrota, e talvez conteúdo do Haddad derrota, e talvez aí o conteúdo Lula, né? Talvez não, o conteúdo Lula o trouxe para o segundo turno, certo? Então, uma coisa eu acho que o Brasil não quer, que é fantoche, né? A gente não quer fantoche na presidência da República, tá? Então, pessoal, essa análise aí da personalidade aí desse candidato, né? Embora considerando aí que a passagem dele pela TV e as coisas que a gente pode ver dele tenham sido assim bastante rápidas, o meu julgamento, né,
pessoal e no momento é exatamente esse. Falta Haddad e onde deveria existir Haddad, existe Lula na cabeça do Haddad. Tá bom? Então, e na nossa cabeça não. Na nossa cabeça não tem mais vaga para existir Lula, coisíssima nenhuma. Então, pessoal, pensemos aí. A eleição está próxima. Tá? Vamos exercer aí com bastante sabedoria o nosso poder de voto. Um forte abraço a todos.